Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código 3. Hoje nós iremos receber o Djalma Júnior do APH Seguro, porém hoje de uma maneira um pouco diferente por conta da distância. O Djalma é lá de Belo Horizonte, de Nova Lima, né, Djalma? Então hoje ele vai estar com a gente à distância, online, mas não vai deixar de ser um episódio muito, muito completo. Na linhagem do que a gente quer trazer aqui para o nosso público, o Djalma é um integrante muito importante da equipe de atendimento pré-hospitalar. O Djalma é um condutor socorrista, então a gente não poderia deixar de trazer mais um integrante da equipe de atendimento pré-hospitalar para vocês, para a nossa mesa aqui do nosso podcast. Djalma, muito obrigada pela presença. Infelizmente não é presencial, né, aqui de carne e osso com a gente, mas muito obrigada por estar conosco hoje nesse episódio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Vocês pensando na emergência como um todo, pensando no condutor socorrista, abrindo esse espaço para o condutor, hoje condutor de ambulância, né? Então, a gente agradece muito esse espaço. É difícil a gente conseguir, né, o espaço para falar e esse reconhecimento, né, da verdadeira importância do condutor na equipe. A gente sabe que o condutor é, sim, uma peça fundamental e a gente agradece por essa oportunidade. Muito obrigado. E é um prazer, uma honra imensa estar aqui com vocês. A honra é nossa, pode ter certeza. Vou fazer uma breve apresentação sua, tá? Breve, assim, tive que escolher ali o que eu ia colocar, porque o currículo é extenso, né? Djalma Júnior é condutor socorrista do SAMU 192 de Nova Lima, tem uma experiência extensa de 29 anos em atendimento pré-hospitalar, é instrutor do NEP do SAMU de Nova Lima, instrutor do curso de segurança no APH para equipes pela Abramed de Minas Gerais. Para quem não sabe, a Abramed é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Fundador do APH Seguro, empresa especializada no ensino de recomendações técnicas de segurança para profissionais do APH móvel. Especialização em gerenciamento de acidentes com produtos perigosos pela Ambipar e criador do curso de Direção Clínica à Fisiologia do Transporte Inter e Pré-Hospitalar Móvel Terrestre. Djalma, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme, viu? Djalma, então conta pra gente um pouquinho aí como é que foi sua trajetória pessoal e profissional, né, nesses 29 anos de APH, como surgiu aí a desejo por entrar, né, na parte do atendimento pré-hospitalar, né, o sonho, como é que foi esse sonho, como que você foi evoluindo na sua profissão, conta pra gente lá desde o começo como é que foi. Então, Eduardo, eu comecei em 1996, né, na verdade, o meu avô, ele foi um dos primeiros motoristas de ambulância do Hospital João 23, é uma grande referência que a gente tem aqui em Minas Gerais de trauma, né, então meu avô foi motorista de ambulância lá por muito tempo, depois meu pai também foi motorista de ambulância por um determinado tempo. Então eu acho que está um pouco aí no DNA nosso já, né? E aí eu trouxe isso comigo, né? Iniciei a carreira trabalhando num sistema de APH, mas num sistema particular, né? Era uma empresa particular que prestava serviço de APH aqui em Belo Horizonte. Depois essa empresa trocou de nome e eu continuei nela por um tempo, depois fui para a área do resgate e continuei no resgate até a formação do SAMU, que foi em 2004. Em 2004 eu iniciei no SAMU, aqui de Contagem, né, comecei e com o nome SAMU já, mas já com a experiência de resgate anterior. E a partir daí, já com essa veia do SAMU, né, esse bichinho que a gente fala que pica a gente aí, a gente não consegue largar mais, né. Tendo o que eu trabalho fazendo, né, sabendo ali das minhas obrigações, tentando fazer sempre o melhor, entender que estava foi uma grande sumido, né. Então essa época foi uma época assim para mim sensacional, onde eu aprendi muito lá também, né? E posteriormente fui para Belo Horizonte e estudando, sempre procurando entender o papel do condutor verdadeiramente, né? Tendo essa possibilidade de entender que nós não estávamos ali apenas para poder
chegar no local do atendimento e depois levar até o hospital, né? E eu acho que isso, a equipe tem um papel fundamental nisso, né? Porque quando a equipe ela te dá a liberdade para você aprender junto com ela, você passa a ter um entrosamento maior com essa equipe e aí as coisas vão caminhando. Eu tive muita sorte com todas as equipes que eu trabalhei até hoje e que trabalho, né? Ainda estou aqui trabalhando. Eu não consigo sair mesmo, isso aqui, eu preciso de estar aqui para me poder entender o movimento, entender o que está acontecendo, e é justamente isso, eu falo que o tempo de serviço, ele é praticamente nada se a gente não tiver atualizado. Contam as experiências, contam aí um pouco da maldade que a gente pega, né, do serviço, mas se a gente não tiver atualizado, a gente realmente tá para trás, e hoje em dia, ainda mais com essa tecnologia do jeito que está aí, né, e a gente tem que tá cada vez mais atualizado, né? Então o tempo de serviço não é o mais importante, eu posso ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Djalma, muito do nosso público também, não são todos que são do APH, muitos ainda estão conhecendo o APH. Aí eu gostaria que você assim, definisse o papel do condutor socorrista, até para as pessoas que teriam interesse e para as pessoas que querem entrar no APH para entender, né, o papel do condutor socorrista. Então, foi ótima a sua pergunta, porque muitas pessoas pensam que eu falo só para o condutor socorrista. E, na verdade, não. Quando a gente fala de segurança em equipe, que é o meu foco principal, sempre foi, a gente fala justamente para a equipe toda. Então, toda a equipe, ela precisa de entender quais são os riscos do atendimento pré-hospitalar, para aí sim a gente poder trabalhar de maneira mais segura. Então, mesmo que, por exemplo, o condutor hoje, o papel do condutor hoje, na atualidade, a gente percebe que é praticamente o papel da segurança mesmo, né? Então, o condutor, ele chega, ele observa a cena, ele faz a sinalização, ele é o profissional que tem um tempo para poder fazer a observação da cena enquanto a equipe de saúde está ali trabalhando no paciente. Então, acaba que esse papel dos 3 S's da segurança, né, como está a situação, para onde essa situação pode evoluir, como eu posso contornar essa situação, esse é um papel fundamental que o condutor exerce, porque a equipe vai estar mais focada ali no atendimento ao paciente. Né? A responsabilidade da segurança é de toda a equipe, mas eu acho que o foco principal hoje do condutor é a segurança da equipe, segurança do paciente, né? E a segurança do atendimento de maneira geral. Muito bom. Djalma, você falou que o SAMU, você ingressou no SAMU, o resgate virou SAMU em 2004, né? A gente já está quase 21 anos distante desse início do SAMU, e começou lá num projeto muito diferente do que é hoje, né? Conta pra gente como foi evoluir no serviço, quais foram os desafios que você encontrou no papel do condutor socorrista, na estruturação do SAMU. Sim, antigamente as equipes eram diferentes, né? A gente no início a gente teve equipe até composta junto com militares, então isso foi variando, isso foi trocando, os modelos foram trocando até a gente chegar nesse modelo do SAMU hoje, que foi um modelo baseado nos 2 modelos, na verdade, mais do modelo francês, né, que é o de cuidar na cena e deslocar com esse paciente em melhores condições, do que do protocolo americano, que é o protocolo que você pega e transporta o mais rápido possível. Isso com o entendimento de que as nossas vias aqui no Brasil, né, elas tinham uma dificuldade maior, né, de trânsito, e a gente trouxe isso muito da Europa também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é muito próximo o socorro. Então, você pegar uma vítima e levar para o local, para o atendimento secundário, isso é muito mais fácil do que, por exemplo, a gente teve as primeiras aulas aqui para a organização do SAMU, justamente com o SAMU da França, né? Eles vieram para cá para dar treinamento para a gente, e foi uma época de muito aprendizado também. E, posteriormente, o SAMU criou aí já os seus protocolos e começa a andar com as próprias pernas, né? Separando
e delimitando aí já lá em 2006 e mostrando que os dois inteiro, né? E foi muito. Então, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua metodologia de trabalho e o seu protocolo a seguir, né? E respeitando isso, a gente conseguiu mudar muito o SAMU. SAMU, hoje, ele é um SAMU muito diferente de 10 anos atrás. Né? Então, a gente pega o SAMU de 10 anos atrás, aí a gente vê que era um serviço mais voltado realmente a casos realmente de uma gravidade maior, o que não deixamos de fazer de forma. Tem a questão aí da entrada dos consórcios, fizeram com que o SAMU mudasse um pouco o perfil da portaria 2048, porque, para mim, as pessoas que escreveram a portaria 2048 foram atemporais. Se a gente pegar a portaria 2048 hoje, mais de 20 anos depois, e destrinchar ela mesma, a gente vê que tem muita coisa que a gente não precisa de mexer. É claro que tem as atualizações, e nós vamos trabalhar nessas atualizações, mas a gente percebe que essa portaria, ela é uma portaria que rege o nosso serviço de urgência. Ela tem essa turma, porque realmente eu acho que foi uma portaria muito bem construída, né? Pessoal, para quem não sabe, essa portaria 2048 aí que o Djalma está comentando, ela foi criada lá no final de 2002, né, Djalma? Por volta ali, acho que foi 5 de novembro de 2002. E ela que rege, ela que dita as normas do atendimento pré-hospitalar de urgência, né? E o Djalma, então, é uma pessoa que pôde acompanhar toda a criação da portaria, né? Ele pôde acompanhar toda a implantação do SAMU no Brasil, então por isso que a gente quis trazer o Djalma para a discussão aqui de hoje, né? Não tem, eu acho que na nossa região aqui da onde a gente está, não tem pessoa mais experiente do que o Djalma para falar sobre a evolução do serviço de atendimento móvel de urgência. Conta pra gente, Djalma, você acha que hoje, por exemplo, o SAMU ele é muito mais profissional, mais capacitado, o atendimento mais padronizado, protocolar em relação ao que era lá quando começou o SAMU em 2002, 2003 e 2004, mais ou menos? Ver a evolução do APH em poucos anos, né? Tantas coisas mudam no APH, e o SAMU ele vem acompanhando esse crescimento, né? Então, a gente percebe já lá desde os primeiros atendimentos, né? A gente trabalhava com maca que não tinha como a gente armar uma maca e desarmar. A maca era uma maca rígida com rodinha de ferro, e a gente colocava o paciente nessa maca. A gente usava ali a sonda no paciente traumatizado, né? Politraumatizado. A gente usava ali o tracionador de fêmur, né? Para poder tracionar o fêmur daquele paciente para encaminhar ele para o atendimento secundário. Então, a gente hoje tem um sistema, eu sou completamente apaixonado pelo SUS, e eu acho que se tem uma coisa que funciona no SUS, é o serviço de urgência e emergência do SAMU. Você imagina que você hoje sofre um acidente, por exemplo, numa BR, desce um helicóptero com uma equipe super preparada, com equipamentos de última geração, né? Eu tive a experiência e eu tive a possibilidade de conhecer um pouco do SAMU de Guaratinguetá. Eu fiquei encantado com a quantidade de equipamentos que eles têm dentro da ambulância para poder fazer esse atendimento. Então, tudo que a gente pensa em tecnologia embarcada, a gente tem hoje no suporte avançado. E no suporte básico, muita questão da habilidade também pessoal do profissional, porque o APH ele é vivo, né? O APH, ele se movimenta. Você vê que as atualizações, elas são constantes, né? Então, por isso, esse trabalho hoje, por exemplo, dos NEPs, né? Sensacional os NEPs dando esses treinamentos aí que viajam o Brasil inteiro dando treinamento. Tem que ter uma regra, cumprir. E isso não tinha antigamente, né? Antigamente, a gente não trabalhava dessa forma. Então, a evolução é muito grande, tanto de conhecimento profissional, a possibilidade que a gente tem hoje de informação é muito grande, né, de acesso às informações.
Então, eu posso falar para os senhores que tudo, e a senhora, que tudo que hoje eu falo aqui são informações que estão abertas a qualquer pessoa que queira procurar e estudar a respeito, né? Eu, quando comecei a estudar um pouco lá da fisiologia do transporte, a gente não tinha onde procurar isso, a gente não tinha meios de conseguir, através da internet, a gente era muito difícil de conseguir artigos, né? Então, eu acho que a evolução é gigante, né? Eu acho que o serviço tem crescido muito, 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 tanto em números, em quantidade, né, de ambulâncias atendendo, de atendimento à população, como em qualidade profissional pelos tipos de treinamento que estão sendo oferecidos hoje e pela maior facilidade de informação. Basta o profissional ser um profissional que realmente tem o perfil do atendimento pré-hospitalar, para que ele, com toda certeza, se destaque, né, e veja que a grande paixão que é trabalhar no APH, quem trabalha não consegue largar. E Djalma, falando nisso, isso que você conversou, né, de hoje a informação está bem difundida, hoje você consegue a informação, mas também da mesma forma que a gente consegue boas informações, conseguimos informações ruins, né? Então, assim, hoje, como surgiu esse curso da direção clínica, como ele funciona e qual o impacto que ele gerou, né, para os novos condutores, tudo a respeito disso, e sabendo que é uma fonte segura, uma fonte confiável, que as pessoas podem obter todo o conhecimento necessário. Exato. Então, para mim poder falar um pouco da direção clínica, eu gostaria de entrar um pouco no contexto, né, para contar como ela surgiu, né, por que ela surgiu, e eu deixo muito claro que a direção clínica ela não é uma invenção minha, né, a direção clínica, ela, na verdade, é a fisiopatologia no transporte. Então, a gente tem estudos lá desde a década de 90, de 60, 70, onde a MS já preocupava com o transporte do paciente, já com essas questões, né, de como a gente vai transportar esse paciente para ele não agravar, né? Então, são estudos antiguíssimos que já estão aí a respeito da fisiopatologia no transporte. Se a gente procurar o termo direção clínica voltado ao condutor de ambulância hoje, provavelmente vão se achar muito pouco fonte. Por quê? Porque é uma palavra nova, e aí eu vou explicar a história dessa palavra, desse título, né? Uma vez eu fui fazer um transporte com uma médica em Contagem, doutora Giovana Zanin, ela inclusive está lá até hoje, e aí quando eu fui fazer esse transporte, isso era no ano de 2006, ela falou comigo assim: Djalma, eu preciso que você ande bem devagar com essa ambulância, não trepide essa ambulância em lugar nenhum, porque eu estou transportando um paciente que tem um aneurisma de aorta grave. E eu segui a ordem, porque naquele tempo a gente não tinha tanta abertura assim para poder entender muito do paciente, né? Mas a doutora Giovana sempre foi uma pessoa muito aberta a nos ensinar, né? E aí eu fiz o transporte como ela pediu, e quando terminou o transporte, eu perguntei a ela se foi feito de acordo, ela falou que sim, e eu queria entender o porquê disso. O que era esse aneurisma de aorta, que eu não sabia, né? E aí ela veio me explicar por que eu tinha que dirigir devagar. E aí eu fiquei encantado, falei, nossa, mas então imagina só, um paciente, por exemplo, que tem um AVC, um AVE, vamos falar assim nos dias de hoje, um acidente vascular encefálico, ele tem a possibilidade de agravar se ocorrer com essa ambulância. Aí ela falou comigo, muita possibilidade. A possibilidade é mais de você agravar ele do que de você conseguir melhorar a condição. Você pode deixar ele no hospital pior do que você pegou. E aí eu comecei a procurar estudos a respeito disso, consegui alguns artigos, mas não era difícil na época, né? A gente não tinha esse acesso a tanta informação assim. Eu também não tinha esse discernimento de aonde buscar, né? A gente era muito limitado, né? Na profissão de condutor, mas eu tinha vontade, eu tinha curiosidade. E quando foi em 2017, eu me deparei com uma aula numa plataforma de streaming, e aí eu me deparei com uma aula do IBRAP, do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, que tem como diretor o Dr. Leonardo Clemente, e lá teve uma aula sensacional.
eu arrepio quando eu falo, do Dr. Antônio Unimaro, e ele falou da fisiopatologia no transporte de uma maneira tão didática, mas tão simples e tão descomplicada, que aquilo explodiu a minha cabeça na hora. E eu falei, gente, era isso que eu procurava, eu queria saber isso, né? E eu procurava contato com o Dr. Antônio Unimaro, mas eu não tinha essa referência, eu não tinha esse contato, era mais difícil, né? Como eu ia conseguir um contato com o Dr. Antônio Unimaro? Era muito difícil, né? Então, o IBRAP foi um grande também incentivador meu, estudei muito pelo IBRAP, me despertou muito esse interesse em saber mais coisas, né? E principalmente depois de 2017. E aí, eu já comecei a trabalhar, sempre falando sobre esse tema, né? E aí o SAMU de Belo Horizonte, percebendo que eu tocava muito nos pontos voltados ao condutor, me deu uma pasta para me estudar a respeito dos condutores, para me poder trabalhar junto com eles no NEP do SAMU de Belo Horizonte. E aí foi um grande divisor de águas para mim, que foi ali que eu comecei a dar as minhas primeiras aulas para os condutores do SAMU de Belo Horizonte só. E ali eu já falava um pouco da fisiopatologia do transporte, já falava a respeito dos nossos deveres e obrigações. E isso foi tomando um sustento, lembrando que isso tudo eu gosto de falar assim, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o salário do condutor é o mesmo, né? Então é para deixar claro que se a gente for ficar esperando a melhoria do salário, a gente vai ficar parado no tempo, né? Então, eu busquei e aí eu consegui uma relevância no meio, né? E eu fui dar uma palestra convidado pela Abramed, Minas Gerais, em Juiz de Fora, onde eu encontrei o Dr. Antônio Unimaro pessoalmente. E aí eu contei para ele essa história, que eu assisti a aula, que eu fiquei encantado, e ele falou comigo, Djalma, eu estou à sua disposição com o material que você precisar para falar sobre isso. Então, os meus grandes incentivadores, primeiro, Dr. Antônio Unimaro, por abrir essa porta e me dar esse apoio todo, né? E ele realmente foi a primeira pessoa que eu ouvi no Brasil falar de maneira didática para todos sobre a fisiopatologia. E Dr. Leonardo Clemente, que abriu esse espaço com o IBRAP, né? E aí, a partir daí, ele me mandou vários artigos, vários estudos, todos artigos de muita relevância, com muita comprovação científica, e eu debrucei em cima desse material e comecei a falar mais sobre ele. E aí a gente fui dar uma palestra também, uma outra palestra depois, no CISU, a convite do CISU, que é um consórcio aqui de Minas Gerais, da região do sul de Minas. Ele, em quantidade, é o maior SAMU do Brasil, em consórcio, né, em quantidade de municípios que ele atende. Tem uma estrutura fenomenal, que é uma pessoa, assim, eu acho que é um exemplo de coordenação de NEP. O NEP dela funciona muito bem, assim como daqui de Belo Horizonte, com a Dani Moraes. E fui dar uma palestra lá a convite do CISU, no Dia dos Condutores, e quem estava sentado na primeira fileira que eu vejo, o Dr. Leonardo Clemente. E eu falando de fisiopatologia no transporte, eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu estudei tudo isso mesmo para falar isso na frente dele aqui, né? Bateu aquele frio na barriga, e aí eu conversei quando terminou a palestra, ele me chamou para conversar e demonstrou uma satisfação muito grande de eu ter falado no tema. E aí ele fala comigo assim, Djalma, isso tudo que você falou tem um nome, como que chama isso? Eu falei, doutor, eu chamo de fisiopatologia no transporte, eu não tenho um nome assim definido. Ele falou assim, rapaz, isso aí chama direção clínica, porque você está dirigindo de acordo com o estado clínico do paciente. Então você vai trabalhar pensando que você está transportando ali dessa maneira, você não está fazendo um transporte de uma carga, você não está ali fazendo um simples transporte, você está levando um organismo vivo, você está levando órgãos, você está levando uma pessoa, você está levando vida, você está levando sangue, isso tudo se movimenta, e aí isso, ele falou comigo assim, isso chama direção clínica, e eu falei com ele, doutor, gostei muito do nome, mas eu posso usar? Aí ele virou e falou assim, é seu nome, estou te dando, né? E aí eu comecei a falar direção clínica, né?
e a direção clínica hoje, ela está já instituída dentro de alguns SAMUs, né? A gente percebe a qualidade da melhora do atendimento, porque ela traz muito entrosamento entre a equipe. Porque o condutor, ele conversa com o médico e conversa com o técnico e conversa com o enfermeiro a respeito do paciente que eles acabaram, por exemplo, de fazer o transporte e estão fazendo ali um debriefing, né? Então, às vezes você coloca um paciente para poder fazer um transporte, custa estabilizar o paciente fica estabilizado, quando você coloca ele na ambulância e começa o deslocamento, esse paciente começa a descompensar hemodinamicamente e a gente não entende. Aparelho funcionando, faz o dope ali todo certinho, tá tudo beleza, e não entende por que esse paciente está descompensando. E aí a gente começa a perceber que a fisiopatologia no transporte está totalmente ligada a essa descompensação, né? Então, é muito importante, né, mais do que a gente pensar em velocidade, do que a gente pensar em outros tipos de questões, né, do tempo relacionadas ao tempo, a gente tem que pensar que o atendimento de qualidade ao paciente também e a qualidade de vida posterior desse paciente, ela está totalmente ligada também ao tempo-resposta, né? Quando eu priorizo a segurança desse paciente e priorizo a segurança da minha equipe para poder fazer um atendimento, eu estou dando a certeza que esse paciente vai receber o melhor atendimento, né? Então, isso é muito importante. Não adianta eu pegar esse paciente, correr com ele e piorar a qualidade de vida dele depois, né? Eu estou trazendo um problema. Sem falar no custo de manutenção, né, que diminui muito, porque você não vai andar nesse limite o tempo todo, você diminui o risco de acidentes, né? Então, deixando claro que nós precisamos sim de treinamentos práticos, né? De treinamentos práticos de condução de emergência, de uso da direção com a prerrogativa de prioridade, mas isso tem que ser feito com cautela, em conjunto com a equipe. O condutor, quando ele está dirigindo, ele tem que entender que ali ele não está sozinho com a sua experiência de condutor. Ele tem uma equipe junto com ele que reage diferentemente, assim como as pessoas reagem, né, em questões até emocionais. O Djalma, eu acho que agora a gente entrou num ponto muito importante, né? O curso que você está estruturando, você vai lançar um livro, né, juntamente do Dr. Antônio Olimário, não sei se o lançamento já foi feito, mas eu vi que você vai lançar brevemente o livro. Então, isso é uma revolução, né, pro papel do condutor socorrista e pro serviço como um todo. Porque, como você falou lá atrás, não tinha esse costume da gente integrar o condutor socorrista no ciclo de atendimento, né? Então, assim, o condutor às vezes só ficava lá, sentado na ambulância, só esperando o comando de ir e voltar. Então, hoje, pelo menos nas nossas equipes, o condutor socorrista, se ele não é uma pessoa proativa, que se preocupa com a equipe, que se preocupa com o paciente, a gente sente falta desse terceiro integrante no nosso atendimento. Então, esses dias a gente pegou um atendimento que entrou para nós como um pós-ictal. E fui eu e o enfermeiro e o condutor socorrista fazer o atendimento desse pós-ictal. Chegamos lá, era uma paciente usuária de drogas ilícitas. A gente acreditava que ela estava sob o efeito da droga ainda. Mas a família chamou, ela estava dentro da casa da família, a família chamou porque ela estava tendo crise convulsiva. E ela tinha mesmo crise convulsiva e tudo mais, já era de conhecimento da enfermeira, já tinha atendido ela e tudo mais. E aí a gente acabou levando ela para a viatura. A hora que a gente levou para a viatura, teve que fazer sedação, contenção química, porque a paciente estava agitada, fornecendo um certo risco para todo mundo e tudo mais. O condutor ajudou no transporte dela da residência para dentro da viatura, ajudou na contenção física enquanto a gente pegava um acesso para poder fazer a contenção química. E aí, a hora que a gente monitorizou, o paciente estava em taquissupra. Então, foi uma situação assim, para quem não sabe, né? Taquicardia supraventricular, né? Uma taquiarritmia aí importante que a gente precisa controlar. E a primeira coisa que eu virei e falei pro condutor, porque ele tá chegando no suporte avançado agora, o Anderson. Sim. Tá chegando agora no suporte avançado. Falei, Anderson, você já viu uma taquissupra? Aí ele, não, doutor. Eu falei, então olha no monitor, grava essa imagem que isso é uma taquissupra. Daí ele, nossa, depois ficou, nossa, que legal. Aí, vamos fazer adenosina. Pegou a bolsa da Anderson, pega a adenosina, pega
o three-way, né, que a gente chama, o que a gente acopla no acesso do paciente para poder administrar a medicação. E foi muito legal, né? Porque ele não é só um mero espectador, ele tá participando da gente, ó. Falei, grava isso, daí o dia que você vê isso no monitor é uma ataque supra. E essa é a importância, né, do condutor. Ele não é mais um mero espectador, ele é um integrante da equipe. Tudo isso gira em torno de uma pergunta que a gente queria fazer para o senhor, eu acho que já está respondida, né? Que qual é a importância dessa integração entre os profissionais, não só pensando no suporte avançado, mas pensando também no suporte básico, que é só o condutor, socorrista e o técnico de enfermagem. Se a gente não tem um profissional que é capacitado e que é proativo, e tem interesse em ajudar e participar de todo o atendimento como um todo, não só da direção, né, tecnicamente falando, a importância do reflexo dessa integração da equipe para o paciente. Sim, principalmente no tocante à unidade de suporte básico, né? A gente tem vários locais que trabalham no suporte básico só o condutor ali, o condutor de ambulância e o técnico e enfermagem. E você imagina, o técnico não vai conseguir fazer o atendimento sozinho, né? Então ele precisa da ajuda do condutor. Então, e isso começa onde? Isso começa lá no checklist. O condutor que ele entra dentro da ambulância e faz o checklist junto com a equipe, ele entende onde estão todos os materiais. Quando chega na hora de ajudar a equipe, ele vai saber a hora que esse material vai ser usado. Ele vai saber como ajudar essa equipe. Inclusive, na portaria tem essa questão. O condutor, ele não pode fazer os procedimentos invasivos, mas ele precisa de ter, né, o suporte básico de vida, ele precisa de auxiliar a equipe no que for solicitado com a orientação do seu superior. Então, no caso do técnico de enfermagem e na unidade básica, o superior do condutor é o técnico de enfermagem, então ele vai ser orientado pelo técnico, né? Lembrando que ele tem o seu limite de trabalho, né? Até onde ele pode ir, mas isso não impede ele de entender todo o sistema, muito pelo contrário. Ao tempo que a gente está, por exemplo, no suporte avançado, todo mundo focado ali no paciente que está com sangramento ativo, por exemplo, e todo mundo tentando conter aquele sangramento, pensando na descompensação, de repente todo mundo parou de perceber que tem esse paciente está desaturando, por exemplo, o oxímetro ali está mostrando, ninguém percebeu e o condutor percebeu. Qual é o problema do condutor falar? O oxímetro está no dedo? Estou percebendo que a saturação está caindo. Isso é o quê? É trabalhar de maneira conjunta e o condutor, ele tem um papel fundamental em todas as unidades. Então, independente do condutor poder fazer algum tipo de trabalho, de função mais invasiva no paciente que ele não pode fazer, existem milhares de outras funções importantíssimas que, se o condutor não está ali, essas funções não vão ser feitas de acordo, não vão ficar bem feitas, né? A gente fala das imobilizações, a própria contenção de sangramento, né? Então, o saber, ele não ocupa espaço realmente, né? Então, quando você tem uma equipe, que você tem um condutor que entende a cinemática do trauma, né? Ele chega numa cena e ele vê um carro batido no poste de lateral, ele pensa, esse cara pode ter tido uma fratura de pelve, ele pode ter tido uma fratura de arcos costais. O condutor vê essa cena junto com a equipe, na hora que ele acabou de fazer a segurança da equipe e sinalizou que ele vem para a ambulância, ele já vai saber mais ou menos até qual material que a equipe vai precisar para poder fazer o atendimento. Então, é isso, é ser proativo, e respeitar a sua função até dentro dos seus limites, entendendo que ele pode saber mais e ele pode contribuir sim com a equipe e a equipe também pode escutá-lo. Qual é o problema, por exemplo, de um componente da equipe apertar o botão da sirene quando a gente está em deslocamento? Não há problema nenhum, desde que ele saiba o que ele está fazendo. Por que ele ligou esse tipo de sirene? Por que ele trocou o som da sirene? Se ele sabe, não há problema nenhum em ele fazer. Então é isso. Isso é uma equipe interdisciplinar que trabalha em conjunto, obedecendo a hierarquia
em prol do objetivo único que é o paciente. É isso aí. Ô, Djalma, e a gente conversando sobre tudo isso, né, conversando sobre o seu curso de direção clínica, tendo esse debate, né, falando da inserção do condutor de ambulância na equipe, a gente faz um gancho lá com aquela pergunta que eu havia feito para você, o quanto evoluiu o serviço de atendimento pré-hospitalar, né? Antigamente era muito comum, e ainda, infelizmente, ainda existe hoje em alguns municípios que tem a SAMU, era muito comum, por exemplo, pegar um motorista da prefeitura e colocar dentro de uma ambulância, né, de atendimento pré-hospitalar para conduzir uma equipe. E aí o cara ficava lá totalmente perdido, o cara não sabia o que fazer, ele só sabia apenas dirigir, né? Não sabia nada sobre direção clínica, não sabia nada de segurança de cena. Então, existe isso ainda, né, Djalma? A gente não pode ser hipócrita falar que isso não existe no Brasilzão aí, mas essa melhora da qualidade do atendimento passa, inclusive, por isso, né? E não só para condutor, também existe muito de pegar o técnico de enfermagem do posto de saúde, faltou um técnico de enfermagem no SAMU, vamos colocar o técnico de enfermagem no posto de saúde para atender no SAMU, né? O enfermeiro pega o médico. Então, essas coisas que eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda, essas coisas que precisam acabar, eu vejo que estamos evoluindo muito, está acontecendo cada vez menos isso. Hoje, os profissionais de atendimento pré-hospitalar, eles estão mais pertencentes aos serviços de atendimento pré-hospitalar, né? Então, deixou de ser um bico o serviço de atendimento pré-hospitalar para ser realmente uma profissão, né? Então, a evolução do SAMU vai muito por isso, né? A gente tendo essa conversa com um condutor de ambulância igual o senhor, e o quanto o senhor se enganja aí para tentar melhorar a qualidade técnica dos condutores de ambulância. E a gente percebe até no nosso serviço, como eles estão muito mais preparados do que antigamente, né? Inclusive, dando opiniões para médicos de como melhorar a conduta do médico, dando opiniões para enfermeiros, para técnicos, como melhorar a conduta desses profissionais. Então, a gente só tem a agradecer a isso e dizer que a nossa evolução é a partir disso também. É verdade. Inclusive, no tocante ao transporte mais eletivo, né? Os que transportam os pacientes, os da ambulância branca, vamos falar assim, aqui no nosso município, todos eles foram treinados igual o condutor do SAMU. Então, todos eles aqui também têm o curso da direção clínica, foi feito para toda a rede de saúde, não só para condutores. Então, toda a rede de saúde conhece a direção clínica e sabe a forma de deslocar. Então, se, por exemplo, a gente precisar de uma cobertura, essa cobertura, quem trabalha aqui, ele vai estar apto a trabalhar também na unidade do SAMU. É claro que existem as proporcionalidades, né? Existem serviços gigantes, né? Mas esse é um desafio da gente conseguir fazer o alinhamento, né? Belo Horizonte trabalha muito com alinhamento, tanto que o TBI deles, eles chamam de TBI/alinhamento. Então, é o treinamento básico introdutório e ele faz o alinhamento de toda a equipe, né? Daniela Moraes, que é a coordenadora do SAMU de Belo Horizonte, da parte do NEP, ela tem muita experiência também com o treinamento híbrido, ela faz muito isso. Então, o que acontece? A gente consegue englobar toda a equipe para ter o conhecimento, e não só da direção clínica. Esse é um papel fundamental dos NEPs, né? Passar o conhecimento para os outros locais. Você vê, por exemplo, a técnica de RMC, que a gente já usa aqui, né? Antes da gente treinar todos os nossos colaboradores, a gente primeiro treinou todas as portas de entrada. E depois de treinar todas as portas de entrada, isso foi homologado pela prefeitura, colocado no site à disposição de todos, para aí sim iniciar os treinamentos para o pessoal que ia para a rua trabalhar com RMC. Então, houve toda uma estruturação de toda a rede de urgência para depois se inserir o serviço. Então, é sensacional isso. Esse pertencimento que o condutor está tendo é porque existem espaços como hoje eu estou tendo aqui junto de vocês. Se vocês não estivessem aqui dando esse espaço para me falar, com certeza muitos condutores, e não só condutores, vão ser impactados pelas informações que a gente está dando aqui hoje, né? Então, assim, o conhecimento nunca é demais.
respeitando o limite das hierarquias, respeitando o limite de cada um tem o seu espaço, cada um merece o seu respeito, e todos nós somos importantes, não é isso? É isso aí. E outra coisa que até você levantou, que eu achei bastante interessante, que o Eduardo colocou também, da evolução, né? A tecnologia é tanto para o atendimento quanto hoje em dia para o transporte, para a remoção do paciente, sobre o custo, sobre tudo isso envolvido. Nessa evolução, né, nós vemos que os veículos também precisam evoluir, o condutor tem que conhecer a viatura com qual ele está trabalhando. Então, assim, nem sempre a viatura que ele está trabalhando, ela foi preparada exatamente para aquilo. Eu tive a oportunidade, no princípio da minha trajetória no APH, na empresa que eu trabalhei, eram ambulâncias americanas. Então, o salão ela ficava sob colchões pneumáticos. Então, isso mudava muito a condução da viatura. E, hoje em dia, a gente assim, está com certeza viaturas bem melhores do que já foram, mas essa associação da viatura com a patologia do paciente, do conhecimento do condutor sobre isso. E, como a gente conversou, o Brasil é continental. Então, a mesma viatura que talvez corra no centro de São Paulo não possa não ser a que vai correr no norte do país, né? Exatamente. A gente tem um grande problema que, inclusive, ele prejudica, né, a direção clínica, que é justamente esse. Jean Delarrey, o pai do APH, né, ele fez a primeira ambulância lá com fecho de mola. E hoje a gente trabalha em ambulâncias até hoje com fecho de mola. Então, o que a gente tem aqui no Brasil? A gente tem veículos de carga, né, que são aí adaptados e não transformados em ambulância. Então, a gente continua com o veículo de carga com uma tecnologia gigantesca sendo embarcada para o ponto de vista da condução, né? São sensores de presença, sensor de vento, sensor de lateral, sensor de aproximação, limitador de velocidade, uma infinidade de ABS, uma infinidade de equipamentos e sensores que vão trazer uma condução mais segura, mas o ponto de vista da segurança da equipe lá atrás com o paciente, ela ainda é muito precária. Você vê, a começar pelos nossos cintos de segurança, né? Então a gente tem cinto de segurança aqui com 2 pontos na ambulância ainda, né, que pega só no abdômen da pessoa. É um absurdo a gente pensar que a gente ainda trabalha dessa forma, né? Então, com certeza, a gente tem que se unir aí e pensar em formas de trazer essa evolução, né? A gente sabe que o Brasil é um país novo no APH ainda, em comparação com os países europeus, mas a gente precisa de trazer essa evolução para cá, porque os carros são os mesmos, né? A mesma Sprinter que roda aqui, a mesma Master que roda aqui, eu estou falando em marcas aqui, mas a mesma marca de ambulância que roda aqui, roda no mundo inteiro, mas a gente precisa que esses carros sejam realmente transformados em ambulância para a gente conseguir um controle de temperatura melhor, uma diminuição de vibração, né, para esses pacientes, e a gente conseguir, até a própria medicação, você vê que a gente perde a medicação por causa de temperatura de ambulância, né? A gente tem um exemplo do Ringer aí que cristaliza, né? O transporte de RN, de bebê, com essas vibrações. Você imagina que você está transportando um ser humano numa incubadora que ele está em fase de formação ainda, e você passa numa rua com trepidação, isso, né, pode trazer um prejuízo enorme para esse paciente. Então a gente precisa evoluir nisso, a gente precisa de políticas públicas que pensem mais nesse tipo de questão, na evolução das ambulâncias, não só na parte da condução segura, mas na parte da segurança para o paciente e na parte da segurança para a equipe, porque a equipe precisa de estar seguro para o paciente estar seguro. Maravilha, João. E aproveitando o gancho aí, conta pra gente do convite que você recebeu aí para compor a Câmara Técnica da Política Nacional de Atendimento às Urgências aí para atualização aí da 2048. Eu me senti muito lisonjeado, né? Foi um convite que realmente, assim, eu acredito que a minha carreira tem 3 pontos. O primeiro ponto foi em 2004,
quando eu comecei com o nome SAMU, vamos falar assim, né? Porque já foi uma era diferente. O segundo ponto para mim foi nessa época que eu comecei a dar as minhas primeiras aulas lá no NEP de Belo Horizonte, né? E eu acho isso para mim foi um ícone da minha carreira. E agora, receber esse convite para mim, eu realmente assim, não tenho palavras para descrever, principalmente do ponto de vista da gente pensar que hoje a gente tem espaço para o condutor de ambulância dentro de um Ministério da Saúde para dar sugestões a respeito do trabalho dele, né? Então, a gente pensa que isso é muito importante, mas não era visto antes, né? E hoje a gente está tendo a possibilidade, o Ministério está dando essa possibilidade e não só um condutor, né? Nós temos condutores de diversas partes do Brasil, condutores que são realmente pessoas que entendem do que estão falando, com vasta experiência, com comprovação curricular para estarem nesse ponto, né? E com as regiões diversas do Brasil, justamente para isso, para a gente tentar fazer alguma coisa do ponto de vista que abranja todo esse país de proporções continentais, que é o Brasil, né? Os estudos estão em andamento, né? Nós estamos lá fazendo alguns estudos, as informações são todas confidenciais, porque se refere ao Ministério ainda, então são todas informações confidenciais, mas os estudos estão em andamento, né? E com certeza vão haver muitas mudanças positivas, né? Eu acho que só do condutor já está, o Ministério dá essa oportunidade para os condutores estarem participando efetivamente da formação da política nacional de atenção às urgências. Eu acho que já é um ganho fenomenal e marca o início de uma nova era para o condutor de ambulância. Sim, e eu acredito que é mais ou menos isso que a gente estava falando, né, Djalma? Devem ter chamado os condutores justamente para isso, para dar opinião, né, na condução do paciente, para dar opinião ali na transformação das viaturas, já desde a hora que a viatura sai do Ministério da Saúde para ser distribuída para o Brasil todo, né? Então a gente espera ansiosamente aí que vocês possam contribuírem muito aí com a nova portaria, incluir todas essas questões que a gente está discutindo aqui nessa nova portaria, né, para que seja uma obrigação aí as viaturas virem cada vez melhores aí pro bom atendimento aí da vítima, né? Bom, Djalma, a gente faz essa pergunta para os nossos convidados, né? Você ainda é um membro integrante aí da equipe de atendimento. Você está agora de plantão, dando essa oportunidade para a gente, de ter essa conversa com a gente, né? E você ainda não saiu do papel de condutor socorrista, você ainda trabalha com isso, né? Então, a gente sempre gosta de perguntar e trazer aqui para a nossa mesa, para o nosso público, como condutor socorrista, conte para nós um caso marcante aí da sua jornada de profissão, né? Da sua história aí como condutor. Então, vou contar para vocês o caso mais marcante da minha vida. 2019, a gente ia fazer um transporte de um paciente em Belo Horizonte. A gente já estava com esse paciente em cima da nossa maca. Íamos fazer um transporte interhospitalar. Era um paciente que necessitava desse transporte, mas era um paciente estável. Estava dentro de uma unidade de saúde e ele estava estabilizado. E aí a minha equipe recebe um telefonema perguntando se nós sabíamos a localização da mina do Córrego do Feijão, que foi o atendimento de Brumadinho. Aquele soterramento que teve, né, o rompimento da barragem de Brumadinho. Então ali, naquele momento, eu sabia onde era a localização, falei para eles, é longe, eu sei onde é, mas dá para a gente ir. E aí a gente conversou com a central resolveu deixar o transporte como secundário devido à gravidade do fato, e nós deslocamos para lá e fomos a primeira ambulância a chegar por terra. E o caminho que eu fiz, eu fui pela entrada da mina mesmo, que era o caminho que eu conhecia, né? Então a gente levou cerca de 25 minutos mais ou menos para chegar.
E quando a gente chegou na porta, eu pedi que uma pessoa me levasse até algum ponto seguro para poder fazer ali a gente montar o nosso PMA, né, para poder atender essa quantidade de vítimas que a gente esperava. E eu comecei a seguir essa pessoa que trabalhava dentro da unidade lá, e aí, de repente, a gente viu o helicóptero descendo já, do Corpo de Bombeiros, assim, mais próximo da gente, e fez o sinal que eu retornasse. Eu fiquei preocupado, retornei, e o rapaz veio logo atrás e falou, mas você voltou? Eu falei, não, voltei porque o bombeiro falou para voltar. Então, quer dizer, você deve estar nos levando para algum local que está mais perigoso. A gente precisa de um local que tem uma tenda, alguma coisa assim, para a gente montar o PMA. E aí ele nos indicou um local, nos levou até lá prontamente, conseguiu tudo que a gente precisava para poder fazer esse PMA, né, de maneira muito rápida, e foram chegando as outras ambulâncias, eu fiz ali a sinalização para múltiplas vítimas, né, colocando a área de entrada, de saída de ambulâncias, restrito só a área de saúde, mas consegui fazer, e nós montamos o PA muito rápido com a ajuda das outras ambulâncias que chegaram, de Contagem, né, com as próprias ambulâncias da empresa, montamos o PMA muito rápido, com 4 unidades de suporte avançado. Então, a gente tinha um PMA realmente de peso ali, né? E ali a gente escutava, às vezes, uma voz ou outra gritando, não conseguíamos localizar de onde era, e não conseguia ouvir mais nada, e um silêncio ensurdecedor, e não chegava vítima para a gente, e a gente sem contato com a central, não conseguia contato com o rádio, não conseguia contato com o celular, nada funcionava, e a gente foi ficando ali, ficamos ali por volta de umas 3h30, até o helicóptero do bombeiro descer e falar para a gente que a central pediu que nós saíssemos dali e fôssemos para o ponto onde tinha sido montado um PMA gigante, que foi o verdadeiro PMA lá dentro da cidade de Brumadinho, onde pousavam os helicópteros ali, onde foi feito todo aquele sistema. E aí a gente saiu de dentro da mineradora. Passado um tempo, eu fui convidado a falar para os residentes de emergência, residentes não, para a turma de emergência, é isso mesmo, eram residentes de emergência do Hospital das Clínicas, e eu ia falar sobre justamente esse trabalho de montagem de atendimento de múltiplas vítimas. E aí eu peguei as imagens do Google e comecei a analisar porque eu entendi que a montagem do PMA foi muito rápida, apesar da gente não receber as vítimas, mas foi um sucesso a montagem do PMA. Nós montamos um PMA em 15 minutos, um PMA grande, muito bem montado. E aí, quando eu comecei a avaliar essas imagens, eu percebi que a gente montou esse PMA debaixo de uma área que era muito arriscada. A gente estava debaixo de uma outra barreira que estava a todo momento, segundo as informações lá, prestes a se romper. E eu não sabia disso. E aí, nessa hora, eu fiquei desolado, né? Eu que me preocupava muito com a segurança da equipe, sempre preocupei, e isso me trouxe uma sensação de frustração maior do que a frustração ainda de não ter conseguido fazer nada por aquelas pessoas, né? E aí eu liguei para minha equipe e falei com a minha equipe, gente, aconteceu isso, 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 a gente precisa informar isso, a nossa coordenação. E a gente informou isso à coordenação, e aí eu acho que entra esse papel fundamental da educação servir como meio de mudança positiva, né, e não como meio de punição, né, e a gente correu risco sem saber, né, e a partir daí a gente mudou os protocolos para poder entrar dentro desses locais, e eu montei a minha empresa, que é a APH Seguro, que ela é totalmente dedicada à segurança no atendimento pré-hospitalar, para os funcionários, para as pessoas que trabalham no APH, independente de qual função seja. Então, eu estudo incansavelmente a segurança no atendimento pré-hospitalar em todos os sentidos. Entrando dentro de casa, acidentes com produtos perigosos, acidentes dos mais diversos, né? Então, esse foi um atendimento mais marcante porque ele me fez perceber que através de uma falha, de um erro meu, eu errei, né? Eu assumi esse erro e assumiria esse erro mesmo que eu tivesse sido por algum motivo mandado embora. Eu não poderia me calar sobre isso, e esse erro, na verdade, ele trouxe uma proporção de salvar outras pessoas de outra forma, que somos nós que trabalhamos no ambiente pré-hospitalar hoje, né? Eu sinto que
Por isso a gente precisa de notificar se uma maca cai, porque a gente precisa de entender o que está acontecendo. Será que essa maca é a maca ideal para a gente? Né? Quando algum acidente acontece com o paciente, a gente precisa de notificar. Por mais que a gente ache que isso vai ser punitivo, não é punitivo, a gente precisa disso para ter números para a gente poder mudar essas situações. Né? Então, esse foi um atendimento que mais marcou a minha vida. Nossa, velho. Eu acho que marcaria a vida de qualquer um, né, Djalma? Participar da tragédia ali de Brumadinho, pô, deve ter sido marcante, né? Assim, terrível, né? Desastroso, porém engrandecedor também, né? Então, você ter vivido tudo isso na sua carreira, você ter participado da montagem do posto médico avançado, você ter avaliado segurança no local, então, para você é muito engrandecedor. Então, assim, isso serve de exemplo aí para muita gente. Os nossos ouvintes também, né? Que baita experiência. Com certeza. Djalma, eu acho que a gente está encaminhando para a parte polêmica, né, do nosso episódio, que a gente conversou aí, do que a gente ia falar a respeito. Então, antes da gente entrar falando sobre um vídeo nosso que ficou a participação minha e do Dr. falando sobre códigos de deslocamento, queria que você explicasse, né, o que são os códigos de deslocamento, como eles são definidos e como funciona, né? A gente já teve essa conversa antes de iniciar o nosso episódio aqui, mas você falou como funciona no nosso serviço, né? A gente fala aqui um pouco de como funciona no nosso SAMU de Guará, e que você comentasse um pouco sobre isso. Sim. Eu acho que antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa de entender que a gente realmente trabalha num país de proporções gigantescas. Então, às vezes, o que serve para mim não vai servir para você, o que serve para a gente aqui não vai servir para o sul do país, não vai servir lá para o Amazonas, onde eles andam mais de ambulância, né? Então, eu acho que a gente constrói, na verdade, tudo que a gente consegue construir para melhor, ela vem de discussões mesmo, né? Então, mas a gente precisa de entender os pontos de vista diferentes e, se for cabível, a gente também mudar a nossa opinião, né? Então, eu acho isso muito importante, a gente fazer esse autoconhecimento, né? Eu realmente sei disso? Sim, eu sei, porque aqui na minha região é assim. Então, essa é a sua verdade, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Primeiro ponto, Código de Trânsito Brasileiro. O que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 29, inciso 7? Que os veículos de urgência e emergência, eles têm livre circulação e parada, certo? Sim. E os dispositivos de alarme luminosos só podem ser usados em efetiva prestação de serviço. Então, o que isso significa? Que eu não posso voltar para a base ligado, aliás, desculpa. Por quê? Você não está em efetivo atendimento. Se você estiver parado atendendo em um prédio e você parar essa ambulância em cima da calçada, ela tem que estar com os giroflex ligados. Códigos de deslocamento. Aonde tem escrito que é código 1, código 2 e código 3? Aonde está escrito isso? E isso eu deixo aqui muito claro para a gente poder deixar essa discussão aqui em aberto, né? Aonde está escrito isso? Nos protocolos internos. Porque se a gente pega a portaria especial PE5, PE6 e PE7, a gente percebe que esse protocolo que foi feito lá em 2016, ele não fala de código de deslocamento. Ele fala do uso responsável dos dispositivos sonoros e luminosos. Mas em momento nenhum ele fala dos códigos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vi um comentário que o código 1 é prioridade, me perdoe, tá? Mas eu acho que em Santa Catarina. Isso. Aqui em Minas, o código 1 para a gente não existe. Aqui em Minas, a gente parte do ponto principal que o quê? Todo chamado que é um chamado para o SAMU, ele é um chamado que requer urgência. Então, a gente vai com giroflex e sirene ligados, contando que nós temos aqui uma parte
de ambulâncias do transporte eletivo e sanitário. Então, a gente tem 2 serviços. A gente tem o serviço do transporte eletivo e o transporte sanitário e o transporte de hemodiálise, que são serviços que fazem esse transporte mais tranquilo. Então, quer dizer, esse condutor, ele respeita as normas de trânsito, ele não avança o sinal vermelho, ele praticamente, ele vai usar, ele tem a sirene, ele tem o giroflex, mas ele vai usar se acontecer desse paciente agravar por algum motivo lá dentro da ambulância dele. Fora isso, ele não é ele não vai usar essa prerrogativa da prioridade. Ele tem direito até a usar, né? Aqui nós temos todas as ambulâncias rastreadas. Então a gente sabe quando está ligado às coisas, a gente consegue controlar isso, né? Então, aqui em Minas, o código 3 é o código principal, é a prioridade total. Então, quando fala assim, deslocamento em código 3, é porque a gente fala deslocamento em código 3, mas todos os deslocamentos nossos aqui são em código 3. Só que aí a gente chega na cena. Chega lá, tem um paciente neurodivergente, um paciente com espectro autista. Se ele tiver consciente e ele tiver, por mais que ele esteja em alguma crise, ele ainda esteja orientado, se eu deslocar com essa ambulância com a sirene ligada, eu vou prejudicar esse paciente, eu vou agitar ele. Então aí eu tenho que pensar que o quê? Eu tenho que desligar a sirene, andar com o giroflex ligado, mas eu vou respeitar as normas de trânsito. Por quê? Esse paciente, ele não tem prioridade de chegar rápido no hospital, ele não precisa de chegar nesse atendimento rápido. Então, é preciso a gente lembrar que estudar artigo 29, para a gente entender o que é efetiva prestação de serviço, inclusive tem várias jurisprudências sobre isso, várias, né? A gente entender que nos protocolos especiais P5, P6 e P7, a gente não fala de código, tá? Entender que a gente tem as resoluções do CONTRAN, que são elas que determinam o uso do dispositivos sonoros, né? A 689, tem várias, e eu posso deixar aqui no final escrito para vocês aí, para a gente poder estudar elas. Lá, eles não falam do código do deslocamento em si, mas eles falam do uso, como deve ser usado, tá? Então, a gente deixar isso aqui muito aberto do ponto de vista de que temos que seguir o Código de Trânsito Brasileiro, ok? Ok. Se eu bater uma ambulância, eu tiver com sirene e giroflex desligado e eu avançar um sinal, eu estou culpado. Se eu avançar o sinal com sirene e giroflex ligado e eu bater, eu sou culpado? Eu sou culpado. Eu não observei as regras de segurança para fazer isso. Então, a gente tem que pensar que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? Sim, então, a prudência, isso tem que estar em primeiro lugar. Tá? Então, deixando claro, estudar as resoluções do CONTRAN, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 29, né? E os protocolos especiais de suporte básico avançado, protocolos 5, 6 e 7. Lá vai ter a resposta para tudo. Porque o que acontece? Tudo que a gente... Que ótimo que o vídeo viralizou, né? Porque isso vai dar a oportunidade de agora, de repente, as pessoas que, de repente, não entenderam que aí, em Guará, você não tem o serviço do transporte sanitário, por exemplo. Então, você desloca uma ambulância para poder trocar uma sonda. Você vai ligar a sirene com essa ambulância para poder trocar uma sonda? Qual que é a prioridade que esse paciente tem? São serviços diferentes. Pois é. Entendeu? Então, eu não acho de maneira nenhuma que existe uma coisa engessada nisso. O que a gente tem que entender é que o Código de Trânsito Brasileiro fala que a partir do momento que você está com alguma coisa desligada, você não está em serviço de urgência e emergência. E é isso que a gente tem que pensar. É isso aí. E toda essa preocupação, né, Djalma, sobre código de deslocamento, eu acredito eu que seja pensando na segurança da equipe e na segurança também do trânsito, né? Então, por exemplo, a central de regulação, ela trabalha com prioridades. Então tem a prioridade vermelha, a prioridade amarela, a prioridade verde. Então como é que eles trabalham? Eles não têm equipe para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente classifica com prioridades. Então, por exemplo, uma prioridade verde, né? Tem muitos SAMUs que atendem prioridade verde, não vai atender só vermelho. Essa paciente está ali aguardando na central de regulação ali já há 1 hora para ser atendida. Aí a gente
empenha a equipe ficou livre, a gente empenha a equipe nessa ocorrência, e a equipe vai ligado com o giroflex ligado, com sirene ligada, passando em sinal vermelho. Ou será que vai fazer muita diferença ali, né? 5 minutos a mais na vida dessa pessoa, eu colocando a minha equipe em risco, colocando os outros veículos em risco? Pô, não é? Então, assim, acredito eu que a gente tem que ter muito bom senso, é isso que você está falando, né? Então, tem gente que acha que tem que ir para a ocorrência, para todas as ocorrências, com sirene ligada, com o giroflex, concordo que tem que ir ligado, mas não é para ir para todas as ocorrências furando o sinal vermelho, entrando na contramão, se deslocando acima do limite da via de velocidade. Então, assim, é a questão do bom senso aí que a gente está conversando, né, John? Exato. Inclusive, o limite de velocidade está lá estipulado no protocolo 6, né? Sim. O Código de Trânsito Brasileiro, ele fala que você tem livre circulação. Então, se você tem livre circulação, você está isento, de repente, de tomar a multa. Vamos falar assim? Quem sabe? Vamos ver. Você está isento de tomar a multa. Mas e o seu regimento interno? O que ele fala? Ele fala que você não pode ultrapassar o limite de velocidade da via, o regimento interno. O protocolo 6 fala isso. Lá no finalzinho dele está escrito. Então, pode ser o quê? Você pode tomar uma advertência pelo seu serviço, se a multa não chegar, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O Código de Trânsito Brasileiro é muito perigoso, porque ele te abre precedentes enormes, né? Mas quando acontece alguma coisa que você toma para você a responsabilidade de efetuar aquela manobra, entrar numa contramão, fazer uma conversão, você assinou a responsabilidade de que você garantiu a segurança de outras pessoas para você fazer isso. Se você não garantiu essa segurança e acontecer um acidente, você vai ser enquadrado nas penalidades normais de você ter cometido uma infração de trânsito, porque você não observou as condições de segurança, né? Com certeza. Acho que a gente tinha separado um pouco, eu separei, né, uns comentários pra gente comentar. Aí esse foi um que o senhor falou, que o código 1 em Santa Catarina é o código de prioridade total, vermelho, código 2 amarelo, código 3 verde para transferências. Uma colega, né, do serviço comentou lá que em Santa Catarina funciona dessa forma. Aí tem um outro comentário que isso varia de região para região, aqui é usado cores verde, amarelo e vermelho. E como o Eduardo falou, né, a regulação ela define a prioridade, né, e posteriormente o código de deslocamento, mas a gente começa com prioridades. Aí um outro colega do SAMU comentou, esse tipo de procedimento já caiu por terra faz tempo, o Ministério já orientou que não deve usar esse tipo de procedimento porque a população não tem conhecimento das diferentes formas de usar os sinais de luz. É completamente infundado, né? O Ministério não orienta. Para começar, não é o Ministério que orienta. Quem orienta é o CONTRAN e nem o Código de Trânsito Brasileiro. O CONTRAN orienta e o Código Brasileiro faz a gente cumprir, né? O Ministério, ele não orienta nada de trânsito, né? Ele foi do uso obediente, né? Do uso correto. Mas não. Aliás, se a gente for partir para esse princípio que se a pessoa não faz, então não vamos tirar isso da lei, não vamos fazer isso mais. Aí a gente vira bagunça, né? Não justifica. É completamente infundado um comentário desse. Sim. No que o Eduardo falou, né? Na nossa cidade aqui, o que foi falado naquele vídeo é a respeito do nosso protocolo aqui interno, SAMU de Guaratinguetá. E o Eduardo comentou antes da gente iniciar a gravação de que aqui no nosso município funciona bem dessa maneira, porque a população sabe respeitar os códigos nossos, né? Então sabe que às vezes eles até dão passagem quando a ambulância tá no semáforo, mas a gente nem tá com a sirene ligada, mas eles dão passagem, a gente não vai furar o sinal nem nada. Mas eles respeitam o serviço, e quando tá com a sirene ligada, então, nossa, aí que abre passagem de tudo quanto é jeito. Então, quer dizer, você educa também, né, a população. A gente também tem que pensar também na conservação das viaturas, né? Se a gente for ocorrência correndo numa estrada rural cheia de buraco, num código 3, não tô nem aí para manutenção da viatura, para conservação da viatura. Muitas vezes a gente não vai nem chegar para atender o paciente, né? E se chegar também, quanto tempo vai durar essa viatura, né? Será que eu vou ter essa viatura por mais tempo para poder atender mais gente? Então a gente às vezes prioriza e esquece do montante, né?
Eu costumo falar o seguinte, tem gente que fala risco-benefício. Para mim, se tem risco, não tem benefício. Sim. Então, por que eu falo isso? Se você vai, por exemplo, um exemplo desse que o senhor deu, doutor Eduardo, uma área rural, a gente já leva a pensar de que esse atendimento já vai ser um atendimento demorado. Com certeza. Porque o paciente já está numa área rural. Então, a gente está indo para poder consertar alguma coisa que já está longe, né? Então, é claro que tem um tempo-resposta, mas a gente tem que pensar nisso, né? Como que essa ocorrência entrou, o que é o caso, quanto tempo tem, né? A gente tem que pensar nisso tudo. O tempo-resposta, ele não vai ser tirado pela ambulância. O tempo-resposta, ele começa lá na hora que a ligação entra, lá na central. Então, a gente já começa a pensar por aí, né? E aí, outro ponto. Se eu acelero uma ambulância dessa na área rural, por exemplo, e essa ambulância quebra, eu não vou chegar no paciente. E aí, o paciente perdeu o socorro. Então, se eu priorizo a segurança, se eu priorizo a condição de dirigir e a condição de segurança da minha equipe, eu estou tendo a certeza de que, de qualquer maneira, o meu paciente vai ter um atendimento. A ponto de que, se eu bato essa ambulância, se eu me envolvo em um acidente, esse paciente não vai receber o atendimento e você ainda vai ter que mandar uma outra unidade para poder fazer esse atendimento, tirando o serviço de outra pessoa que precisaria. Então, Djalma, agora nós já estamos entrando no encerramento, né? Primeiro de tudo, agradecer a sua disponibilidade, agradecer essa oportunidade que você nos dá. Eu queria ressaltar um ponto que você levantou muito bem, que é o fato de assumir, né, que houve alguma falha, porque na aviação já falam que o erro é uma corrente, e cada um de nós é um elo. E a partir do momento que você assume o risco de se quebrar como elo, para que essa corrente não perdure, você encerrou esse erro. Então, assim, ouvir isso de uma pessoa como você, alguém de uma capacidade tão grande, que assumiu um erro para que futuramente não ocorra um erro maior, isso é muito importante. E como nós temos aqui de praxe, né, no nosso encerramento, o recado, né? Um recado final para os profissionais que desejam ingressar no atendimento pré-hospitalar. Bom, então, primeira coisa, então, antes do recado final, eu queria agradecer, né, a oportunidade de ter esse espaço aqui com vocês mais uma vez. É de coração mesmo, muito obrigado por dar esse espaço para os condutores, porque a doutora falou uma coisa muito importante. Quando você, doutora, mostrou aquela TV para esse condutor, ele se sentiu parcial. E quando você vira para um condutor no final do plantão e fala com ele assim, aquilo que você fez hoje foi muito bom, obrigado. Deixa eu te falar, você vai ter um profissional com você que ele vai querer melhorar a cada dia. Ele vai querer se sentir parte da equipe a cada dia. Então esse incentivo falta muito para a gente. Essa liberdade de trabalhar em conjunto de verdade com a equipe faz com que a gente busque cada vez mais o conhecimento. Eu sou o exemplo próprio disso. Eu tive sorte, muita sorte das equipes que eu trabalhei e que eu trabalho a vida inteira, né? E então, queria te agradecer por você ter feito isso, que continue plantando essa semente, né? Agradecer por esse espaço que vocês me deram aqui para a gente falar para a nossa categoria e para todos do atendimento pré-hospitalar, porque esse é o recado que eu quero deixar no final, né? A segurança do atendimento pré-hospitalar, o planejado, seja o que for, tudo o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós também somos importantes. E as pessoas precisam da gente bem para a gente poder fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer. Porque o profissional do APH, ele está aqui porque ele gosta. Ele não está aqui por outro motivo. Todos. Ele não está dando plantão por outro motivo. Ele podia estar fazendo outra coisa, ganhando mais dinheiro, né, mais confortável, fora de riscos, mas não. A gente está aqui porque a gente quer e porque a gente gosta, né? Então, como diz o PHTLS, nós não... os pacientes não escolhem quem vão atendê-los, né? Uhum. Mas nós escolhemos estar aqui. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, mas pensando que a nossa segurança deve sempre estar em primeiro lugar. Então, se você vê um abuso enquanto você estiver trabalhando com a sua equipe, seja na velocidade, seja numa postura, não deixe passar batido.
né? Chama depois e conversa, depois não. Na hora você já tem que falar que pode diminuir, que tá tranquilo, tá? Pode ir com segurança, tá tranquilo. Porque o limite da velocidade do condutor é diferente do limite do resto da equipe, tá? Mas não deixe de conversar. Eu acho que o momento a gente consegue evitar muita coisa, tá? Então, agradecer isso e falar, a minha principal frase que eu deixo para você é que nós do APH também somos importantes. A gente está atendendo com carinho, com amor, com humanidade, mas a gente também é importante, a gente precisa de pensar nisso. Queria agradecer também por vocês terem citado o livro, né? O livro ainda não foi lançado, a gente está vendo se a gente vai conseguir fazer um lançamento físico dele, né? Ou se, infelizmente, vai ser só e-book, mas eu acho que eu vou conseguir o lançamento do livro físico, e aí a gente fazer um lançamento aqui, e assim que estiver pronto, a gente vai lançar aí, falar para vocês, para a gente poder replicar a informação da direção clínica, né? Trazendo mais segurança, economia, responsabilidade, atendimento humanizado para todo mundo, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Eu não tenho palavras para expressar o espaço que a gente teve aqui, o tempo que a gente teve aqui para poder vocês darem essa ênfase na importância do condutor socorrista para toda a equipe no atendimento pré-hospitalar. Condutor de ambulância hoje, perdão. Maravilha, Djalma. A gente que agradece aí imensamente a sua participação, a sua disponibilidade. Mesmo durante o plantão aí conseguiu um tempinho aí para nos atender. Acho que a gente ficaria falando aqui durante 5, 6 horas, né, sobre as nossas rotinas, como é que é aqui, como é que é aí. Então, mas não dá para a gente ficar tanto tempo assim também, né, infelizmente. Mas acho que aí já foi de grande valia. Eu acho que nosso público, tem muitos condutores de ambulância no nosso público. Acho que isso é muito importante para ele, né? Para eles entenderem toda essa importância deles no SAMU, no serviço de atendimento pré-hospitalar, na equipe, para o paciente, para a vítima, para a segurança da equipe, para os demais que estão envolvidos também, não só como vítima, mas também no cenário ali do atendimento. Então, a gente só tem a agradecer aí você pela essa honrosa participação aí. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Djalma, obrigada mais uma vez. A gente teve a oportunidade de conhecer o seu trabalho na ESP Emergência, né? Onde foi um espaço muito proveitoso também para a gente falar sobre ambulância. E aí a gente não poderia deixar de trazê-lo aqui para a nossa mesa. Muito obrigada mesmo, tá? Para você continuar na linha com a gente, eu vou fazer o encerramento. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Djalma, mais uma vez. Obrigada pela audiência. Se inscrevam no nosso canal, deixem um like, sigam a gente nas redes sociais, @Código 3 Podcast. Sigam o Djalma, um conteúdo @APH Seguro. E até o próximo episódio.